Bom dia, hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2026. O texto diário de hoje é com base no livro de João, capítulo 15, versículo 12, que diz: Amem uns aos outros. Para começar a nossa análise de hoje, eu queria trazer uma imagem mental aqui para a gente. Imagina caminhar por uma rua totalmente devastada por um conflito recente, né? Som de morteiros caindo não muito longe, poeira no ar, escombros. O instinto natural de qualquer pessoa é fugir e se esconder, certo? Mas aí você vê uma pessoa que não está se escondendo. Ela está arriscando a vida para entregar uma sacola com pão, talvez roupas e, incrivelmente, um livro. Isso muda totalmente o peso daquele mandamento de Jesus, né? Porque a gente tem essa tendência de romantizar o amor, transformar ele num cartão comemorativo, sabe? Num sentimento brando. Mas a nossa fonte de hoje tira o amor da zona de conforto. A gente vai dissecar um estudo sobre ações práticas muito cruas e perigosas mesmo que acontecem em tempos de crise. Nós vamos falar de união, de obediência e de sobrevivência pura. Exato. E para quem gosta de entender as engrenagens das coisas, esse material de hoje é um prato cheio. Ele pega o texto de João que acabamos de ler e aplica diretamente em cenários de guerra, desastres naturais e perseguição. E o foco recai muito sobre o papel de um grupo específico de homens, chamados de anciãos. Só que acho bom a gente fazer uma pausa para traduzir os termos, porque quando a gente fala ancião, a primeira imagem é um idoso com a bengala. Sim, é um erro super comum. Mas nesse contexto, a idade não é o fator principal, tá? Esses homens são designados para atuar como líderes locais ou os pastores ali dentro das congregações das Testemunhas de Jeová. Eles coordenam tudo, o cuidado prático, a orientação espiritual. E a fonte usa uma expressão muito peculiar que eu achei interessante, chamando os membros de ovelhinhas de Jeová. Eu notei isso também e soa como um termo bem afetuoso, né? É carinhoso, mas vai além disso. Mostra um senso de posse divina, sabe? A comunidade não pertence a esses homens, pertence a Deus. Então isso impõe um nível de responsabilidade tremendo. Eles simplesmente não podem abandonar o posto quando a vida dessas ovelhinhas está em risco. O que, de certa forma, justifica o nível de risco absurdo que eles estão dispostos a assumir. O texto relata que, durante uma guerra, esses homens cruzam ruas perigosas para levar suprimentos vitais. Eles conseguem comida, roupa, abrigo. Até aí a gente entende a necessidade biológica imediata. Mas eles também providenciam bíblias e publicações. E assim, a mente dá uma pequena travada, né? Por que colocar livros na mesma sacola de prioridades de quem está fugindo de morteiros? Porque a sobrevivência humana, no fim das contas, não é só biológica. Ela é profundamente psicológica. É só a gente olhar para os estudos sobre resiliência em campos de prisioneiros, por exemplo. O corpo humano desiste muito rápido quando a mente perde o propósito. Nossa, faz todo sentido. Então a fonte não coloca as bíblias junto com a comida por acaso, sabe? Num cenário de desespero total, aquele alimento espiritual serve como uma âncora de normalidade, uma esperança. O pão ali mantém o corpo vivo, mas a orientação espiritual dá para eles o motivo para quererem continuar vivendo. O motor disso tudo não é a busca por glória, é simplesmente um amor profundo pela comunidade. Sabe que isso expõe bem a mecânica da coragem, né? Porque o nosso cérebro é programado quase que biologicamente para fugir do perigo. Bate o desespero e o alarme toca. Como que o amor anula esse sistema de alerta? É muito parecido com o instinto de uma mãe que pula num rio super violento para salvar o filho. Não é que ela não tenha medo de afogar. O medo está lá. Com certeza. Mas o senso de dever e o amor gritam mais alto que a vontade de fugir. O amor entra em curto-circuito com um instinto de autopreservação. É o momento em que o amor deixa de ser só uma palavra e vira ação, vira um verbo. O material de hoje faz uma conexão muito boa com aquele princípio de 2 Coríntios, capítulo 8, sobre dedicação voluntária. A pessoa não ajuda por coerção burocrática ou obrigação. É um desejo genuíno, o que exige um nível de empatia altíssimo. E é muito bonito ver como a ideia de justiça divina se aplica aí na prática. Como assim, na prática diária? Porque a justiça não é, sabe, um tribunal distante no céu.
A justiça divina se traduz em garantir que a viúva idosa lá do outro lado da cidade, isolada, receba a mesma água e o mesmo conforto que qualquer outro. Ninguém é deixado para trás. A coragem deles é basicamente o amor vestindo roupas de trabalho. O amor vestindo roupas de trabalho. Excelente. Isso tira aquela imagem irreal de herói de filme de ação, né? Mas, olha, aqui a gente entra na segunda parte da nossa análise e eu preciso dar um passo atrás e te questionar sobre uma instrução do texto que me pareceu um pouco... Contraditória. Quase contraditória. Porque a nossa fonte aconselha diretamente esses anciãos dizendo o seguinte: seja corajoso, mas tenha cuidado. E diz para pensar antes de agir, fazer tudo da maneira mais segura possível, claro, confiando no apoio de Jeová. Mas a minha confusão é, se o amor é essa força abnegada toda, e alguém lá do outro lado da cidade está precisando urgente de comida, parar para ter cuidado e mapear rotas não seria um atraso fatal? É o que a maioria das pessoas pensa. O cinema treinou a gente para valorizar muito aquele sacrifício imediato e impulsivo. Só que a realidade na gestão de uma crise é muito mais fria, exige um cálculo estratégico. A gente está falando do paradoxo da crise aqui. A coragem cega, sem nenhum cuidado, ela não salva a vítima, ela cria uma segunda vítima. E heróis mortos não entregam pão para ninguém. Ou seja, se a gente fizer um paralelo com a área de logística, é igual um motorista de caminhão que está cheio de remédios, né? Se ele decide acelerar com tudo numa estrada cheia de crateras, ignorando o risco de capotar só para chegar mais rápido, ele vai falhar. A cautela dele não é egoísmo, ele só entende que se a carga não chegar, todo esforço não serviu para nada. Exato, analogia perfeita. A cautela aí é o mecanismo que vai proteger a missão como um todo. O estudo usa muito bem o princípio de Provérbios 22, né, aquele que diz que a pessoa prudente vê o perigo e se esconde. É mitigação de risco pura e simples. O alvo não é virar um mártir da causa. O alvo é garantir a eficiência operacional do amor, digamos assim. Nossa, verdade. Se o líder toma uma decisão apressada, é preso ou ferido, a cadeia de apoio quebra e dezenas de pessoas podem ficar desamparadas. E confiar em Jeová, de acordo com o texto, não anula a obrigação humana de usar a inteligência, de planejar as rotas, prever os perigos, tudo isso. A prudência é o que mantém o protetor vivo para proteger os outros. Bom, isso muda completamente a visão. A cautela não é o oposto da coragem. Ela é tipo o filtro que faz a coragem funcionar. Só que isso cria um outro gargalo bem complexo, se a gente pensar bem. Porque beleza, a gente tem pessoas corajosas que precisam ser super metódicas e cautelosas. O problema é que a cautela exige tomada de decisão. E decisões dão margem para discordâncias, né? Exatamente. O que acontece quando um monte de gente cautelosa discorda sobre qual rota é mais segura no meio do caos? O instinto humano no desastre é cada um por si aplicar o seu próprio plano. Se cada um fizer isso, vai ser um desastre total do mesmo jeito. Com certeza, o individualismo em crise é letal. É por isso que a fonte entra agora num terreno fundamental: a obediência e a união absolutas. O texto deixa claríssimo que, para manter essa união viva, é preciso cooperar com as instruções que vêm de Betel. E os líderes locais precisam lembrar as congregações constantemente dessas orientações para emergências. Dá um pequeno contexto para a gente do que significa Betel nessa estrutura, só para quem está ouvindo entender o fluxo da informação. Claro. Betel atua essencialmente como a sede administrativa, o comando central da organização numa região ou país. É lá que são estabelecidas as diretrizes macro, os protocolos de segurança. Então, você tem a estratégia centralizada vindo de Betel e a execução tática ali na ponta feita pelos anciões de cada comunidade. Mas para tudo isso rodar quando o mundo desaba lá fora, a confiança nessa cadeia de orientações não pode falhar. Sabe o que é incrível nisso? Entra de cabeça na psicologia do pânico. Num desastre, o estado natural do cérebro é lutar ou fugir. Então, quando Betel manda as instruções e a liderança local treina o pessoal antecipadamente, eles estão basicamente construindo uma memória muscular na comunidade. Quando a enchente chega, as pessoas não perdem energia preciosa discutindo se fogem para a direita ou para a esquerda. O protocolo já substitui o pânico. A memória muscular é a expressão exata. A obediência ali funciona como uma rede de segurança literal para salvar vidas.
E isso é apoiado em princípios bíblicos fortes, sabe? O livro de Hebreus fala muito sobre cooperar com quem exerce liderança. E 1 Coríntios lembra que Deus é um Deus de ordem e paz. Não é sobre controle disciplinar ou autoritarismo. É sobre sobrevivência de grupo. Ninguém fica para trás, né? Isso. Se o grupo já está acostumado a seguir orientações num dia de sol, quando a tempestade cai, eles reagem como um corpo único. O alinhamento estratégico tira aquele peso gigante de decidir as coisas às costas de alguém que está apavorado. Permite que a distribuição de recursos aconteça de forma bem mais fluida. O que mostra de verdade do que é feito esse conceito de amor fraterno. Não é só ter um carinho gostoso pelo amigo. É você estar disposto a abrir mão da sua própria opinião sobre qual seria o plano perfeito em prol de uma estratégia unida que vai garantir que todo mundo, incluindo aquele senhorzinho mais lento e vulnerável, saia seguro. A obediência barra o caos de tomar o controle. Isso amarra perfeitamente todas as pontas do nosso estudo. A união acaba sendo o grande antídoto contra o medo. Quando todo mundo segue as instruções sem ficar levantando questionamentos o tempo todo durante a crise, a comida chega, o abrigo funciona e a comunicação flui. O amor prático acha na obediência a ferramenta perfeita para ser eficaz. E claro, a gente precisa registrar de onde saiu toda essa mecânica fascinante, né? Pode fazer as honras. Esse estudo é com base no site jw.org, retirado da Sentinela de Estudo, edição W24.07, páginas 4 e 5, parágrafos 8 e 11. Perfeito. É muito instigante ver como o texto constrói essa lógica gradual, porque nós partimos de uma premissa super emocional, do amor como motor, vimos que esse amor gera uma coragem profunda que bloqueia a vontade de fugir, e aí aprendemos que essa mesma coragem precisa do filtro da cautela e do planejamento para não virar imprudência. E fechamos com a compreensão de que tanto a coragem quanto a cautela só tem alcance numa escala grande, se tiver obediência e união. Mas antes de encerrar, tem uma coisa nisso tudo que levanta um questionamento formidável. Sabe, a ciência já provou que o altruísmo ativo, o focar no bem do próximo durante uma crise, funciona como um escudo contra o trauma psicológico para quem está ajudando. A pessoa tem bem menos chance de desenvolver estresse pós-traumático. Sério? É quase como uma armadura mental, então. O mesmo amor que leva a comida protege a cabeça de quem entregou. Exatamente. O que me leva a deixar duas perguntas reflexivas para quem está acompanhando a gente meditar depois desse estudo. A primeira é: se a obediência e a união salvam vidas em grandes crises, como nós estamos praticando essas qualidades nas pequenas decisões do nosso dia a dia? Muito bom. E a segunda? Estamos realmente preparados, não apenas com os recursos, mas com o coração disposto a cooperar e fortalecer o nosso amor fraterno? Fica aí para reflexão pessoal. Fantástico, excelente material para a gente colocar em prática e explorar a aplicação da justiça divina diariamente, né? Pessoal, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar o texto diário todos os dias. Que Jeová abençoe seu dia. Até a próxima! O amor verdadeiro identifica os servos de Deus. Quando demonstramos amor uns pelos outros, refletimos uma qualidade preciosa que vem de Jeová.